Você já se perguntou se é possível gerar emprego com sustentabilidade? Fazer da competitividade do mercado uma razão para compartilhar? Trocar os números por pessoas de verdade. Dividir conhecimento, trabalho, resultados. Você já pensou em construir um mundo melhor agora? A Aurora e suas mais de 70 mil famílias acreditam. Cooperando é possível. A Divina Casa vai transformar a sua casa. Novidades em arranjos personalizados. Toda a linha de louças com 30% de desconto. Essa promoção é irresistível. Sua casa vai ficar divina. Divina Casa, no Calçadão. Estamos de volta e hoje eu recebo o Dr. Jorge Luiz Garcia Ferraboni, neurocirurgião. Para você que chegou agora, a gente começou a falar das patologias de coluna, de dores lombares. Falamos um pouquinho de hérnia, o Dr. Jorge já explicou para a gente o que é uma hérnia de disco. Eu perguntei na saída do bloco se poderia ter mais de uma. Seria muita falta de sorte, né, Jorge? Ou acontece muito? Acontece. É? Acontece com alguma frequência. Tá, e a partir do momento que o que vai me detectar? Eu vou lá no Jorge, me dói, a primeira coisa vai mandar fazer o quê? Uma ressonância? A primeira coisa eu vou te Que examinar. eu tenho pavor disso. A primeira coisa eu vou te examinar. Uhum. Né? Para ter uma ideia se tu faz parte daquele grupo de pacientes que tem dor de caráter muscular ou não. Tá. Né? Se tu tiveres um sinal inequívoco de compressão radicular, ou seja, de que algum daqueles nervinhos ali esteja preso, aí a gente vai indicar um exame de imagem. Uhum. Ou uma tomografia ou uma ressonância Tá. magnética de coluna lombar ou de coluna cervical, dependendo da tua sintomatologia. Geralmente, o primeiro exame que a gente faz é um raio-x simples. É? Porque Já vai aparecer? Não. Não? O raio-x simples vai nos dar uma ideia do arcabouço ósseo. Uhum. Se existem desvios, ou seja, atitudes escolióticas da coluna. Se existem deslizamentos entre uma vértebra e outra, como espondilólises. Daí o deslizamento entre uma e outra, é isso que tu falaste? Esponde o quê? Espondilólises. Espondilólise é diferente de hérnia. É diferente de hérnia. Tá. Então, isso nos dá uma ideia do arcabouço ósseo, das patologias ósseas da pessoa. Né? Uhum. Outro exemplo, a senhora idosa que teve um trauma de pequena monta e passou a apresentar dor lombar. Uhum. Né? E aí a gente pode fazer um raio-x e ali evidenciar uma fratura. Sem Então, necessariamente que tenha que passar pela ressonância. Pela ressonância. Se existe sinal de sofrimento radicular, um exame físico, a gente parte então para um exame que se identifique estes nervos, né? É onde a gente consiga ver as partes moles, porque o raio-x ele só consegue ver a parte óssea. Uhum. Então aí a gente pode lançar mão da tomografia, da mielografia ou da ressonância. Mielografia já faz aqui? É um exame mais antigo do que a tomografia. Eu lembro que uma vez a gente foi a Porto Alegre com uma amiga para fazer a mielografia. A mielografia é um exame invasivo. E essa aí ela vai olhar os músculos, é isso? Não, esse é outro exame. É isso que eu ia te colocar agora. Em alguns casos em que a gente tem dúvida se o indivíduo tem ou não tem compressão destes nervos, ou em casos em que a gente tem dúvida se nós vamos indicar ou não tratamento cirúrgico para o indivíduo, aí nós lançamos mão de um exame chamado eletroneuromiografia. Deve ser esse exame que tu... Que vai Isso, que aí se detecta a velocidade de condução desses nervos que saem da coluna, onde as pessoas recebem pequenos choquinhos. Deve ter sido esse que tu foi a Porto Alegre. Que a gente foi fazer isso. Então, a partir do momento que está detectado lá, eu tenho hérnia de disco, ou uma ou duas, enfim. Quais são as primeiras atitudes? Eu posso tratar ou eu tenho necessariamente que passar por cirurgia? Não, na maioria das vezes o tratamento é conservador.
É? É. Aí não é protelar, Jorge, só? Não. Não? Não. Assim, depende da hérnia, né? Então é aquilo que eu te falei no outro bloco. Se tu examinares o paciente tiver déficit motor, ou seja, perdeu força em alguns segmentos musculares da perna e tem dor intensa, esse paciente obrigatoriamente vai passar por cirurgia. Tá. Porque se a gente optar por uso de medicação e fisioterapia, enfim, esse paciente corre o risco de ficar com o déficit motor na perna. Então, perda de força na perna, associado à dor ciática, traduz tratamento cirúrgico na maioria das patologias lombares, não só na hérnia. Tá? Bom, nos outros pacientes, aqueles pacientes que não têm déficit motor, a eletroneuromiografia pode nos ajudar na indicação cirúrgica ou não. Porque no exame físico a gente não consegue, às vezes, detectar se o sofrimento daquele nervinho que a gente olhou lá, ou seja, o comprometimento dele, o aperto dele, para que as pessoas entendam, né? É de grande monta ou não. E a eletroneuromiografia nos ajuda nesse sentido. Então, o indivíduo faz o exame diz assim, olha, o comprometimento radicular é grave, a tendência do médico é indicar cirurgia. Olha, o grau de comprometimento do nervo é leve ou moderado, a tendência do médico é não indicar cirurgia, porque a cirurgia também tem seus riscos. Sim. Tá? A maioria dos pacientes, a gente acaba indicando tratamento conservador. É? A maioria. E a maioria dos tirando pacientes... a dor? A maioria dos pacientes tem boa evolução com tratamento conservador. Jorge, e se esse amortecedorzinho aí, digamos, para falar a linguagem nossa, mesmo que há que se entender, do disco, até onde eu entendi, espreme, ele vai vazar para fora, é isso? Não necessariamente, não ele pode ficar desidratar. osso Ele pode desidratar. Ele não vai ficar osso com osso, porque daí a dor é intensa. Pode, ele pode chegar. E há como fazer uma reposição, digamos, com uma, como é que eu vou dizer, uma prótese? Existe prótese de disco, existe formas em que a gente pode fixar a coluna com parafusos pediculares e trocar o disco, que são os casos em que tu imaginaste, onde fica osso com osso e aperta as raízes. Que aí a dor deve ser intensa demais, né? Nesses casos a gente... existem dois tipos de cirurgia. A cirurgia por trás, pela região lombar, ou pela frente. A cirurgia pela frente a gente apenas remove o disco e coloca uma prótese discal. E a cirurgia por trás a gente libera os nervos que estão comprimidos, troca o disco por uma prótese e fixa com parafusos uma vértebra na outra. E os movimentos? O movimento daquelas duas vértebras, vai ficar estático. Vai ficar estático. Ele vai limitar os meus movimentos? Não. Na prática, se você fixar 2 ou 3 segmentos, você não vai, se você não é desportista, né? Sim, não pratica esportes assim de forma profissional, tu não vai notar a diferença. Sabe o que eu acho bárbaro disso, Jorge? Que quando se falava, eu vou dizer, não vou dizer antigamente, vou dizer ontem, antes de ontem, né? Mas assim, quando se falava em cirurgia de coluna, tinha um mistério muito grande, tinha um receio muito grande das pessoas. Sim. E hoje é praticamente corriqueiro, né? Em função dessa evolução. Agora, tu dizendo tudo isso, faz aqui, né? Tu faz aqui? Então, é uma coisa que a gente viu que veio muito rápido. E que não, assim, como tu disseste, toda cirurgia, de qualquer cirurgia, há o risco. Mas hoje é um risco bem menor de coluna. Hoje você opera a pessoa, daqui a pouco ela já está andando tranquila. Eu não te diria um risco menor. Eu não diria isso. Eu acho que o risco de tu fazeres uma dissectomia, que seria uma cirurgia para tratar a hérnia de disco, pura e simplesmente, é o mesmo risco de 10 anos atrás. Tá? O que eu te diria que mudou na cirurgia de coluna, e isso eu tive a oportunidade de vivenciar muito nitidamente,
foi o fato de que se conseguiu agregar tecnologias novas e tratar doenças de formas diferentes. Não reduzir riscos. Sim. Então, por exemplo, eu sou formado há 15 anos. Na época da minha residência, a cirurgia de coluna, ela era restrita aos traumas, ou seja, as pessoas que tinham fraturas, né? As dissectomias, ou seja, a gente tratava o disco de forma invasiva, com cirurgia aberta, e as osteoartroses, onde a gente descomprimia o canal. Resumidamente, era isso aí. Então, quando eu terminei a residência, quando eu fui a São Paulo fazer a pós-graduação, quando eu saí do país para fazer cirurgia de coluna, nesse intervalo é que se surgiram essas novas tecnologias e eu pude acompanhar esse surgimento e a mudança. Eu ia dizer antigamente, mas não é tão bem antigamente, recente, né? Porque é tudo muito rápido. Eu digo no sentido de que era muito mistério, né? As pessoas tinham muito receio. Agora tu disseste do risco. Quais são os riscos que eu corro tendo que fazer uma cirurgia? Bom, de coluna? Depende da patologia que você tem. Tá. Via de regra, sim. Fraturas, traumas. Tá? Se você fraturou a coluna, você deve passar por uma avaliação e saber se aquela fratura é estável ou instável. Instável Quando que ela é instável? Instável, aí são critérios médicos. A gente se usa de raio-x, ressonância, enfim. Tá? Nas fraturas instáveis, tu vai a um procedimento cirúrgico. Obrigatoriamente. Tendo ou não tendo déficit motor, perdido força no braço ou na perna. Tá? Nas fraturas estáveis, tu vai imobilizar, ou com colete, ou o que seja, e aí vai se encaminhar a conduta conservadora. Nas outras doenças degenerativas, então, hernia de disco, osteoartrose, a gente tem que avaliar, colocar numa balança, se o risco da cirurgia é menor do que o benefício que o paciente vai ter ao se submeter àquele procedimento. E é aí que, às vezes, nós médicos pecamos. A gente, às vezes, não coloca deste lado todos os riscos do paciente. Então, riscos anestésicos, né, que são... Como eu falei, como qualquer uma outra cirurgia que vai passar. O risco de infecção, né? O risco de fibrose peridural. O que é isso? É aquele indivíduo onde a gente faz a incisão, expõe a coluna, remove o disco que estava lá comprimindo o nervo, mas que com o passar do tempo o teu organismo começa a cicatrizar naquelas estruturas e aquela cicatrização vai acabar apertando o nervo e deixando dor residual, que a gente chama. Essa não tem daí como tratar? Tem, mas existem pessoas que cicatrizam mais do que outras. Isso a gente vê na prática com os queloides, né? Aquela cicatriz que cresce. Se é uma queloide lá dentro. Pode. Entende? Então, a questão do pesar risco e benefício é que pega na hora de decidir. Pela cirurgia. Ou não, né? Ou não. Tomara muito que era bom que ficasse muitos nãos aí, né? Bom, nós vamos agora para o intervalinho e depois nós vamos falar de osteoporose e vamos ver esse problema, então, de que forma tratar e quais são os sintomas. Então, um minutinho só, não sai daí, a gente volta já. A Divina Casa vai transformar a sua casa. Novidades em arranjos personalizados. Toda a linha de louças com 30% de desconto. Essa promoção é irresistível. Sua casa vai ficar divina. Divina Casa, no Calçadão.